Nessa oportunidade, agradecendo aqui ao nosso irmão Valdemar, por estar aqui sitiando esse culto maravilhoso, aos nossos irmãos aqui presentes, pastor Adalto, os demais irmãos, Luiz, meu irmão Valci, irmão mesmo duas vezes, irmão em Cristo, irmão do sangue, nosso irmão Reginaldo, Pedro Negro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Minha esposa, mulher com Deus, Solimar, que nos acompanha, é motivo de muita alegria podemos estar aqui, devemos apenas ouvir, mas nos é dada a oportunidade de falar. Não podemos negligenciar aquilo que o Senhor Deus tem nos convocado, falar do amor de Deus, transmitir a este mundo que Jesus é o único meio de salvação, Jesus é o único escape do mundo a qual eles não estão dando conta do que está acontecendo no nosso mundo atual, e Jesus é a única esperança. Jesus, ao morrer, ele cravou na cruz do Calvário a mais alta vitória para nós. Através da sua morte na cruz do Calvário, ele disse para Satanás: venci, e nós somos vencedores por ele. Está escuro aqui, não dá para me ler. Hebreus capítulo de número 12, e o versículo 1, e Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Diz a palavra do Senhor em Hebreus: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, a parte A: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os moradores da terra. Poder tomar vosso assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Queremos ser breve, apenas alguns minutos. O culto em residência não pode se alongar muito, porque de repente os vizinhos ligam para a polícia, já são quase 9 horas, até 9h15, o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amados, a palavra do Senhor, ela vem nos advertindo ao longo dos anos o nosso modo e a nossa permanência na presença do Senhor. Como devemos caminhar? O escritor aos Hebreus, ele vem nos trazer que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E é para nós deixar de lado o embaraço, aquilo que vem surgir ao nosso caminho para nos fazer parar ou para nos fazer desistir ou quem sabe desanimar. O diabo, ele é mestre em fazer com que nós venhamos nos esfriar na nossa fé. Vem nos fazer desistir da caminhada, porque esse é o seu propósito. Mas louvamos a Deus que Jesus veio para desfazer todas as obras dele e dar vitória para todo aquele que crê. Então ele vem nos dizer assim: deixe de lado, não se fica prendendo a picuinhas que vêm em nosso caminho, mas que possamos correr com paciência a carreira que nos foi proposta. Essa carreira, ao aceitar Jesus como Salvador, nós travamos esta caminhada, e que só vai parar o dia que galgarmos a salvação eterna. Por enquanto a nossa alma está salva em Cristo, mas a nossa carne ainda está na terra. Na ressurreição, o nosso corpo será glorificado, aí nós galgaremos a salvação eterna, a qual nunca mais nós seremos sujeitos à corrupção. Mas para que isso aconteça, é necessário nós estar nessa caminhada, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Olhando para Ele, com certeza, nós vamos caminhar por esse caminho, tendo a certeza da sua proteção e da sua guarda sobre as nossas vidas. Quem não quer ser guardado pelo Senhor? Quem não quer andar neste mundo sabendo que tem um Deus que cuida a todo momento, 24 horas por dia, o Espírito Santo está cuidando de nós na face da terra? O salmista no Salmo 124 ele nos alertar: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não for o Senhor, a igreja tinha sucumbido há muito tempo. A igreja só está de pé porque ela está alicerçada na rocha que é Cristo. E o Espírito Santo nos vai lembrar a todo momento que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. E é necessário que nós nos posicionamos nesta caminhada como crentes fiéis, servos do Senhor, e andamos de maneira diferente por este mundo. O mundo quer nos misturar. O mundo quer nos fazer igual, mas nós somos diferentes no meio dos iguais. Nós somos aqueles que andamos, postamos, falando e somos diferentes.
O Espírito Santo que habita em nós nos faz ser diferente, nos faz viver diferente, porque esta caminhada, amados, não é fácil. Dizer que ser cristão é fácil, mentira, é difícil. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele não dorme. Mas louvamos a Deus que o salmista fala para nós: aquele que nos guarda é fiel, não tosqueneja, não dorme de maneira nenhuma, ele é o guarda fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Para que possamos receber a proteção de Deus, nós temos que nos posicionar. Quando olhamos para Daniel, é muito pregado, é muito falado sobre a cova, sobre Daniel ter sido jogado nas covas do leão, sobre Daniel ser protegido. Mas a proteção de Daniel foi algo que ele fez lá atrás, quando levaram ele para a Babilônia. A vitória de Daniel na cova não começou quando ele foi jogado, começou quando ele desceu para a Babilônia. No capítulo de número 1, versículo de número 8 de Daniel, tem um versículo chave que traça toda a vitória de Daniel. Ele falou assim: e Daniel atentou em seu coração não se contaminar. Aleluia. Ou seja, ele estava na Babilônia, mas Babilônia não estava no seu coração. Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele vinha. Assim somos nós. Nós sabemos quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Nós não somos um povo perdido na terra, não. Nós temos um Deus fiel que guarda e cuida de nossa caminhada por esta terra. Esse povo que muitas vezes é taxado como povinho, como aqueles que não têm dono, eles se enganam. Nós temos um guarda fiel, amados, que não dorme. A todo momento ele está acordado, cuidando de mim e de você, porque Satanás quer nos ver morto, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Para vencermos, é necessário nós nos posicionarmos. Crente tem que ter posicionamento. Ele não pode viver como o vento leva para lá e para cá, não. Crente, ele caminha reto em meio ao mundo escuro, sabendo que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, diz o salmista. Nós não vamos caminhar por esta terra tropeçando em qualquer coisa, não. O Espírito Santo nos alerta. Ele cuida da sua igreja na face da terra. Ser guardado pelo Senhor. O Senhor está prometendo aqui guarda para a igreja de Filadélfia. Uma igreja que, em meio a tantas tribulações, diz a palavra de Deus, ela fala assim: mesmo tendo pouca força, guardaste o meu nome. Mesmo tendo fraquinho, crê num Deus que é forte. Mesmo com você não podendo nada, pensando que é pobre, serve a um Deus que é rico e que é dono de todas as coisas. Aí ele falou: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Ser guardado pelo Senhor é algo maravilhoso. É você pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que tem um guarda fiel que cuida, que protege, que olha a todo momento por nós. Salmo de número 4 e verso 8. Em paz eu deitarei e dormirei. Por quê? Porque só tu, Senhor, nos fazes habitar em segurança. Olha que maravilha. Só o crente tem esse privilégio de dizer que é guardado pelo Senhor, amados. O Salmo de número 3 e versículo 5 fala assim: deitei e dormi e acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Sabe o que é isso? É ter a certeza de que Deus não dorme. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Louvado seja o nome do Senhor. Esta caminhada, amada, que nos foi proposta, ela é cheia de desafios. Muitas vezes achamos que não vamos conseguir. Muitas vezes chegamos a um ponto que parece que agora não tem mais jeito, agora vamos ser derrotados. Não, o Espírito Santo nos toca pela mão e diz: eu estou ainda aqui cuidando. Eu ainda cuido, eu não durmo, eu estou a todo momento zelando pela minha palavra, pela minha igreja na terra. Por quê? Porque é o Espírito Santo que um dia vai reunir os crentes fiéis e vai levar para encontrar Jesus nas nuvens. Muitos vão dizer assim: ah, mas eu ouço falar que Jesus vai voltar desde a minha meninice. Eu também ouvia e continuo ouvindo. E eu tenho certeza que agora está mais perto do que quando eu estava pequenininho. A volta de Jesus é iminente. Ela vai acontecer. Queira o homem aceita ou não, queira acredita ou não, ela vai acontecer. Jesus falou, olha, como foi nos dias de Noé. Noé estava tudo tranquilo. Noé pregando sobre o dilúvio, e ninguém acreditava. Anos se passaram, séculos se passou, enquanto Noé estava na mesma batida, fazendo o mesmo serviço, construindo a arca para que houvesse salvação àquele que crê. Quem creu? Ninguém.
Ele e sua família. 8 pessoas entraram na arca e foram salvos. Hoje, essa arca maravilhosa é a igreja do Senhor na face da terra. Jesus é a porta. Ele está clamando: vem, entra. Quem entra achará pastagem. Mas a pessoa não quer aceitar Jesus. Por quê? Porque é mudança de vida. Estão pregando um evangelhozinho aí light, pastor. Vem, fique goltar e continue goltar e permaneça assim. Não. Evangelho tem que haver renúncia. Evangelho é mudança de vida, mudança de propósito, mudança de caráter, de tudo. Evangelho é novidade de vida. Não existe um evangelho para continuar da mesma jeito, não. Evangelho é transformação. É 90 graus, você largar o que você fazia e partir agora numa nova direção rumo às mansões celestiais. E Jesus vai voltar. Ah, irmão, eu ouço isso há muito tempo. Eu já estou até desanimado. Não, irmão, vai voltar sim. Tem um versículo chave tremendo na Bíblia. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Jesus estava ascendendo ao céu, a Bíblia diz que ele passou a instrução para os discípulos e começou a levitar e foi subindo. Olha que cena maravilhosa. E os discípulos estavam ali olhando para ele meio atônito, porque nunca tinha visto aquilo acontecer. E de repente Jesus vai subindo, 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 e as nuvens o encobrem. Eles ficam atônitos olhando para cima sem saber o que dizer, sem saber como pronunciar um com o outro. De repente diz a Bíblia que 2 varões se colocam no meio deles e perguntam: por que está olhando para o céu? Se fosse parafrasear o que eles poderiam responder, eles diriam assim: é o nosso Jesus. Ele estava conosco, ele foi tremendo, ele morreu, ressuscitou e prometeu estar conosco, mas agora ele foi embora. E ele responde assim: ei, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, da mesma maneira que vocês estão vendo ele ir, um dia ele vai voltar. Aleluia! A mesma nuvem que encobriu Jesus um dia vai se abrir como porta de entrada para os salvos na glória. Imagina a visão de Jesus quando chegar nas nuvens, que abrir as portas e olhar a igreja toda de branco assim, ó. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós sendo vivos seremos transformados, diz Paulo, e encontraremos junto na rua. Para quê? É para aquele que não se embaraça no meio desta caminhada, é para aquele que tem propósito diante de Deus, é para aquele que olha para o Senhor Jesus como autor e consumador da fé, é para aquele que acredita e sabe que Jesus vai voltar porque a promessa é dele e ele é fiel para cumprir. A Bíblia, ela está sendo manipulada. Se você olhar na internet, você desanima. Porque é tanta coisinha tirando o foco da verdade bíblica. A Bíblia é inerrante, ela não contém, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Nada do que está escrito nela vai cair por terra. Tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. O que não se cumpriu, pode ter certeza que vai se cumprir. Por quê? Porque é a palavra de Deus. É um versículo que eu amo demais. Está em Mateus 24, acho que 35, me fala a memória. Fala assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Por isso, amado, que nós possamos caminhar por esta terra, tendo a certeza de que para onde nós vamos. Tendo a certeza que nada vai nos embaraçar na nossa caminhada. Que nada poderá nos deter neste caminho. Que nada poderá nos sucumbir, porque nós sabemos que aquele que nos chamou é fiel, é forte e é poderoso. Aleluia. Mateus 28, 18, ele falou assim: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eita, Jesus, é tremendo. Versículo 20, a partir do meio do versículo fala assim, ó: e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que é isso? É proteção, é a presença dele a todo momento da nossa vida. Por isso que o escritor Ezequiel fala: olha para ele. Olhando para ele você não vai se confundir neste mundo. Olhando para ele as flechas não vai te atingir. Olhando para ele os dardos do inimigo não vão te atingir. Por quê? Porque quando nós estamos na presença dele, como diz a palavra, nós nele e ele em nós, aleluia, ele é para nós um escudo protetor que nos protege. Protege o que é a nossa mente, protege o nosso coração, protege o nosso corpo, protege tudo. Por quê? Aleluia. Porque Jesus não quer metade, ele quer por inteiro. Por isso é necessário nós nos posicionar diante desta sociedade tão perversa, tão ímpia, tão caminhando para o mal, mas não quer aceitar a verdade. Mas a palavra de Deus,
ela vai se cumprindo dia após dia. A cada momento, nós vemos mais uma página da Bíblia sendo cumprida na face da terra. Bem-aventurado é aquele que crê, bem-aventurado é aquele que espera, bem-aventurado é aquele que tem o Senhor como Salvador, bem-aventurado é aquele que tem o Senhor como Salvador e Senhor de sua vida. Porque ter Jesus como Salvador é fácil, é só levantar a mão e aceitá-lo. Mas ter Ele como Senhor é passar para a mão dEle o comando de nossa vida. É passar para as mãos dEle. Se nós fôssemos um carro, nós passaríamos para a mão do Senhor o nosso volante. Ele vai nos direcionar, porque Ele é um motorista por excelência. Então, amados, se nós estamos caminhando, olhando para Jesus, pode ter certeza, nada vai nos fazer parar. Eu olho para os discípulos. Numa certa feita, eles estavam em alto mar. Era mais ou menos terceira ou quarta vigília, 3, 4 horas da madrugada. O vento lhes era o contrário. Eles tinham tudo para perecer. A embarcação quase ia a pique. Eu creio que eles falavam com o outro. Da outra vez Jesus estava dormindo aqui no bote, no barco. Mas agora Jesus não está aqui. Quem sabe o desespero tomou conta do coração deles ao deparar com a situação. Da outra vez ele estava aqui, nós só o acordamos, ele levantou e acalmou tudo. Mas agora ele não está aqui, nós vamos morrer. Quando eles estavam naquele desespero que achava que não ia suportar mais, eles ouvem aquela voz maravilhosa: ei, sou eu. Aleluia. Eles olham para a escuridão, eles vê alguém andando sobre as águas. O desespero aumenta. Eles ficam mais desesperados ainda. Mas no meio daquela turbulência, ele ouve a voz: ei, não temas, sou eu. Sabe o que o Espírito Santo quer nos ensinar? Ele está dizendo para alguém nessa noite: ei, sou eu. Eu ainda estou aqui. Eu cuido. Aleluia. Eu continuo cuidando. Eu não desamparo. Eu não deixo. Eu não largo. Eu não deixo que o mundo te sucumbe. Por quê? Porque você custou um alto preço para mim. O Senhor está dizendo para alguém nesta noite. Ele está dizendo: você custou um alto preço para mim. Foi a morte, foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Não foi moeda, não foi ouro, não foi prata, coisa corruptível, não. Foi o sangue de Cristo que nos lavou, nos libertou de toda a nossa vida mundana, para que possamos fazer parte da igreja do arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, neste novo ano que se inicia, que nós possamos nos posicionar, que nós possamos entender que Deus é aquele que vela pela sua palavra, mas Ele quer que nós estejamos igual à sua palavra. João capítulo 15 e o versículo 7 fala assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedires ao Pai, crendo recebereis. Essa é a promessa, essa é a palavra do Senhor. Mas para que nós não recebamos a proteção, nós precisamos estar na palavra. E esta palavra, ela tem sido desmoralizada, mas ela continua verdadeira. Essa palavra tem sido em vários países enjeitada, mas ela continua sendo verdadeira. E feliz é aquele que basear a sua caminhada nesta palavra. Alguém um dia disse que não era crente. Ele falou assim: olha, a Bíblia é tremenda. Se você jogar ela em cima dos livros, ela vai ser por cabeça superior a todos os livros. Se você pegar e colocar ela embaixo do livro, você está dizendo: ela é o alicerce. Aleluia. Se você apanhar no meio, você vai dizer: tudo se cumpre nela, porque ela está no centro de todas as atenções. Então a Bíblia é o manual do crente. Quando a Bíblia diz para, quando ela diz vai, vai, caminha, caminha, assim era com Moisés. Moisés levanta a tenda, os manches que vão mandar, ele andava. Moisés quieta, porque o vento vai soprar, e Moisés quietava. Assim é a igreja que caminha nesta terra pensando no céu. Aleluia. O céu é real e a volta de Jesus vai acontecer. Tem um versículo no livro de João, não me lembro o versículo que é. As mulheres chegam correndo e falam: ele ressuscitou. Os discípulos saem correndo para ir lá, Pedro e João. Quando chega no meio do caminho, Pedro um pouco mais cansado, chegou na porta, João chegou primeiro. Aleluia. Tinha algo que chamou a atenção. O lençol estava jogado na cama.
Mas a toalha que cobriu o rosto de Jesus estava dobrado à parte, certinho. Olhando para esse versículo, parece que não quer dizer nada. Uma toalha dobrada aqui do lado. Vamos para o costume. Quando o Senhor era servido pelo seu serviçal, que ele pegava o pano que ele limpava a boca, se ele jogasse na mesa e saísse, ele estava dizendo: pode limpar a mesa que eu já acabei. Mas se ele deixasse aquele pano dobradinho em cima da mesa, ele estava dizendo: vou voltar. Aleluia. Quando João chegou, que ele viu aquela toalha, ele disse: ele não está aqui, mas ele vai voltar um dia. Aleluia, glória a Deus. Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele ressuscitou. E essa é a nossa garantia. Essa é a nossa vitória. Ele ressuscitou. E é por isso que nós podemos encher o peito e dizer: eu vivo porque Ele vive em mim. Eu ando porque Ele vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que o Espírito Santo possa tocar mais ao seu coração. E você entender que você é guardado pelo Senhor. Porque o Senhor é forte, é poderoso e Ele é o guarda fiel. E guardando o Senhor, Satanás nenhum vai conseguir impedir aquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso guarda fiel. E Ele é aquele que não tosqueneja, não dorme. E Ele nos guarda a todo momento. Que Deus em Cristo vos abençoe em o nome do Senhor Jesus.